copiar o link aí, vai para lá, Conversa Geral com Mauro Tramonte. E hoje uma história aqui que eu contei na TV esses dias, né? O Albert está aqui comigo, quem acompanhou o Balanço Geral viu, nós contamos a história, mas hoje nós temos aqui papo sério, gente, não é brincadeira não. Primeiro nós vamos falar aqui com o nosso Paulo Werner. Paulo Werner é ufólogo, autor de 3 livros, 12 revistas, fundador da CIPFANI, Centro de Investigação e Pesquisa de Fenômenos Aéreos, desde 1991. Ele é pesquisador de campo, então autor de vários artigos sobre o tema. Ele é palestrante e colaborador de várias publicações sobre fenômeno OVNI, objetos voadores não identificados. Paulo, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu agradeço a sua visita. Sei que estava com um programa lá no 98, correu para vir aqui, para poder estar conosco aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Eu agradeço o convite da sua equipe, né? É um prazer te conhecer também. Obrigado. Pessoalmente. Igualmente. Uma referência no jornalismo. Obrigado. O Albert a gente já conhece muitos anos, né, Albert? Bastante tempo. Nós já fizemos matéria junto, há muitos anos muita atrás. Matéria. Né? Inclusive, tem uma aí que deu o que falar. Nós vamos trabalhar nela depois. Vamos sim. Ô, Paulo, como é que você vê a ufologia? A primeira coisa que as pessoas perguntam, e eu sei que eu tenho que te perguntar porque tem muita gente que vai curtir o programa nosso, que é o nosso podcast, e ele vai querer saber, existe extraterrestre? Olha, uma prova científica, não. Mas dentro daquilo que nós estudamos, a mais, assim, eu vou falar nós, o conjunto do estudo da ufologia. O acúmulo de evidências realmente mostra um caminho de que o fenômeno é real, que as pessoas passam por experiências, né, que incluem naves, seres desconhecidos, ou seja, isso é fato. Para nós, pesquisadores, isso é um fato. Obviamente, a ciência tradicional, ela nega o fenômeno, porque, primeiro, que ela não se interessa em pesquisar. E cabe a nós, ufólogos, mesmo com poucos recursos, né, ir atrás desses casos, né, em área rural. E também, no mundo todo, ocorre isso. Então, acho que é isso. A resposta seria sim. Nós acreditamos que eles existem. O Eduardo, o Albert Eduardo, já teve uma experiência, né? Você já teve uma experiência? Paulo? Não, nunca vi nada. Nunca vi nada. Mas agora eu te falo, como eu sou um pesquisador, eu assim, me atenho aos fatos. Mais de 30 anos pesquisando, juntamente com o Albert, né? Que a gente já rodou Minas Gerais, inclusive voltamos da Bahia agora, eu e o Albert, percorrendo 4.000 quilômetros. O que tinha na Bahia? Para fazer uma reportagem sobre a Chapada Diamantina, que é uma região que acontece muitas coisas, que nada mais é do que um prolongamento ali da Cordilheira do Espinhaço, que começa praticamente aqui no centro de Belo Horizonte e vai até a Bahia, em Mucugê. É uma região que no passado ocorriam milhares de casos, e todos os casos bem parecidos. Eram o mesmo modo operandi, né, dos OVNIs que aconteciam aqui na Serra do Cipó, ocorriam também lá nesse prolongamento da Cordilheira do Espinhaço. Você já teve, né, Albert, alguma experiência assim, né? Bom, o que me levou a pesquisar foram 2 avistamentos que eu tive, inclusive um, você mostrou ontem, né, ou anteontem, foi a prova cabal para mim, porque aconteceu na década de 70, onde nós não tínhamos celular, não tínhamos internet, não tínhamos nada de recursos, né? Telefone era, olha lá, telefone de ficha, aquele telefone, né? Eu lembro disso. Pois é, então, de repente, eu me dei conta, na área rural, entre Guanhães e Douras de Guanhães, com um objeto profusamente iluminado, como foi divulgado no seu trabalho, e aquilo ali me deixou realmente assustado, porque... Era um objeto grande, não? Olha, pelo cálculo que eu fiz de distância de onde eu estava, não tinha menos de 20 metros de diâmetro. Uhum. Era uma coisa muito grande. E o mais interessante é o seguinte, a velocidade com que ele partiu, aquilo ali não tem a menor condição de um país deste planeta fazer uma nave daquele tipo. Qualquer pessoa que detivesse aquela tecnologia na década de 70 dominaria o mundo, com certeza. E a partir dali eu comecei a pesquisar, porque eu percebi que aquilo não era uma tecnologia além-mar, aquilo era uma tecnologia de outro mundo. E quem estava pilotando aquilo pode representar um grande perigo para a humanidade. Você acha?
Acredito porque você vê que uma entidade muito evoluída tecnologicamente não anda paro a paro com uma entidade não evoluída. Vamos usar de exemplo aqui nós e os índios. Nós estamos para eles, assim como o índio está para nós. Desde a época do descobrimento, olha o que acontece com eles. Então, nós, os chamados civilizados, né? De civilizados tem muito pouco, então nós temos que nos ater a esse tipo de coisa. Será que isso aí pode custar muito caro para a humanidade presente e futura? Pode ser. E você, ô Paulo, por que você se interessou, então, a mexer com ufologia? Desde muito novo, eu sempre gostei muito de ciência, né? Principalmente astronomia. E foi por influência de amigos, né? Na época, a revista Planeta, eu comecei lendo a revista Planeta, aí eu via lá artigos citando o Albert, né? Não chamam você de velho, não. Chamando de velho, não. Planeta, eu lembro não, mas da revista Planeta. Eu os assinava trabalhos do Uve, do Antônio Faleiro, pessoas que eu comecei a ler lendo o trabalho, falei assim, poxa, alguma coisa, isso não pode ser simplesmente uma alucinação coletiva, tem que ter algo mais atrás disso. E aí, lógico, era muito novo, mas aí em 91 eu criei um grupo, mais para troca de informações com outros grupos de São Paulo, Rio, aí eu recebia recortes e fui acumulando. Aí em 94 eu decidi ir a campo, comecei a fazer as pesquisas de campo, aí sim que eu comecei a mudar a minha cabeça em relação ao fenômeno. Você pode contar alguma coisa assim, interessante que você encontrou nesse trabalho de campo seu? Sim, eu trouxe até algumas coisas aqui, mas é lógico que no decorrer do programa a gente fala. O mais interessante são os relatos. Tem um físico americano, o Hynek, que participou do projeto Blue Book, né, do governo americano, que foi para investigar os OVNIs, que ele tem uma frase que é fantástica. Ele fala assim, olha, como nós não temos fragmentos de OVNIs, né, ou seres, o que nós temos de mais importante é o relato das pessoas, né? Ou seja, um relato de um piloto de avião, ele tem muito peso, porque é uma pessoa qualificada, né? O relato de um controlador de tráfego aéreo, como nós temos, né, aqui em Confins mesmo, sim, relatos. Eu tenho relatos lá do Rio Grande do Norte, de uma controladora de tráfego aéreo da FAB, que entrou em contato comigo há pouco tempo. Então, são pessoas que têm uma qualificação, elas não são pessoas comuns. E ela não vai confundir um balão com um objeto. E também, através das pessoas do campo simples, igual eu e o Albert, entrevistamos várias pessoas que não sabem ler e escrever e que descrevem situações que são muito parecidas com o que ocorre em São Paulo, no interior de Goiás, no Maranhão, ou seja, elas estão passando por um fenômeno que aquilo não é natural. Ele tem uma inteligência. E isso me fez seguir mais adiante e o grupo foi só crescendo. E em 2018, eu decidi criar uma revista congregando praticamente os melhores pesquisadores. Eu até trouxe aqui para você de presente. Obrigado. Aqui, a revista OVNI Pesquisa. Essa é a última edição. Essa é a última. Essa é a última, né? Pode mostrar aqui também? Pode aqui, é isso, e eu vou mostrar ali também. Nós estamos no Instagram aqui e no YouTube também, mas para vocês verem, essa daqui também, né? Eu trouxe para você alguns números. Podemos uma invasão alien? Então, assim, aí a revista hoje conta com um seleto grupo de consultores de várias partes do mundo, os melhores pesquisadores de ufologia, é uma revista de primeira qualidade, séria, científica, e vem aí coroar o trabalho que a gente já vem fazendo há mais de, somando com o Albert, né? Mais de 40 anos aí na estrada da pesquisa ufológica. Eu li esse livro, Era os Deuses Astronautas. Eu fiquei impressionado com esse livro aqui. Eu fiquei impressionado. Aliás, eu li 3 vezes esse livro, para ver se eu tinha certeza que eu estava... O que você quer? Tá. Então é o seguinte, você que está no Instagram, corre lá agora no YouTube, tá? Vai lá no YouTube, Conversa Geral com o Mauro Tramonte, nós estamos lá, tá bom? Vai lá. O Albert, a gente estava falando aqui agora mesmo o seguinte, antes de começar... Esse pessoal fala que não tem fragmento, não tem aí prova material. Será que não tem mesmo, não? Olha, será que não existe alguma coisa guardada, escondida nesse mundo, nesse planeta aqui na Terra, não, claro que ninguém quer mostrar? Claro que tem. Inclusive os militares da Operação Prato, o qual eu e o Paulo vamos lá agora em Colares, eles têm horas de filmes documentados, entendendo? Então eu acredito que as provas existem, só que estão na mão de pessoas que vivem negando os fatos.
Só para você ter ideia, Mauro, eu tenho assim, uma birra com 4 tipos de pragas, que seriam os tóxicos da ufologia, né? Que seria, no caso, em primeiro lugar, o militarismo, que prejudica demais. Depois vem o principal deles, o misticismo, que é aquela coisa de você ficar acendendo vela para extraterrestre, vai até extremos, sabe? Depois vem... Vela para quê? Para o extraterrestre. Que Por é incrível isso? que pareça, Criando existe religião, o ocultismo, né? O ocultismo. Existem pessoas que são místicas ao extremo, que andam... Você está assistindo, acendendo vela para para extraterrestre? extraterrestre. É que tratam os entrar em alienígenas como se contato, fossem deuses, né? entidades, tipo anjos, né? Entendi. Salvadores, né? Aham. Pois é, e existe a outra parte que se chama o amadorismo. Principalmente o Paulo, que é bom para falar nisso, porque o que ocorre é o seguinte: esses pesquisadores que hoje vivem nos teclados de computador, Os youtubers da eles não fazem pesquisa nenhuma, eles só ficam trabalhando em casos que já foram pesquisados, e casos que, inclusive, nós estamos pesquisando e tirando conclusões, entendeu? Então, essa revista, inclusive, foi uma dos focos que eu pus no Paulo, porque eu fui nos pioneiros disso aqui, que eu ficava tão revoltado. Essa aí? Não, todas elas. Todas elas. Tá. Eu ficava tão revoltado com o misticismo, com a chacota que eles faziam com o estudo, sabe? Porque eu achava que não valeria a pena eu ficar. Um dia o Paulo saiu revoltado de uma outra revista que ele participava sobre ufologia, e sentado ali na rua São Paulo, tomando a cerveja, nós dois conversando, ele falou comigo assim: eu tenho vontade de fazer uma revista uma hora para desmistificar esse troço e quebrar o Paulo. Eu falei: Paulo, te ajudo. Faz. Então eu botei o maior fogo nele. Ó. Ele fez a primeira e hoje nós estamos no número 15. Ó, que maravilha. Esse camarada aqui é o bicho. Esse aí, bom, esse aí eu vou te contar uma coisa. Isso não é pouca coisa, não. A equipe é boa. Paulo, sobre esses fenômenos de luzes que estão acontecendo recentemente no sul do Brasil, isso não é normal. Parece que aumentou de 2, 3 anos para cá de uma maneira mais frequente, né? Porque a gente não nem via falar sobre isso, né? E aí? Houve alguns desses relatos, veio, né, alguns relatórios dizendo que houve um engano, né, que eram faróis que eles confundiram com objetos OVNIs, né? OVNIs seriam objetos voadores. Ali, no caso, eles viram luzes que não classificaram como voadores, né? Mas, sim, aí tem uma pequena porcentagem que não foi explicada. O sul do Brasil é uma região muito rica. Aconteceram ali milhares de casos no passado, né? E continua ocorrendo. Na realidade, essa observação de luzes, ela já vem acontecendo há bastante tempo. Nós que estamos na área, eu recebo muita coisa. Acaba que a mídia acaba publicando uma coisa ou outra ali, mas realmente acontece muita coisa. E não é de agora, não. Não é de agora, não. Esses balões que apareceram nos Estados Unidos e Canadá, falaram que poderia ser OVNI. Tem alguma ligação? O que acontece? O NORAD, que é o órgão lá dos dois países, né, o Canadá e os Estados Unidos, ele é responsável por monitorar toda aquela região, né? E os radares do NORAD, eles não são calibrados para poder rastrear esse tipo de material. Por quê? Porque é o seguinte, o radar ele tem uma calibração para evitar justamente ficar ali dando falso alarme toda hora. Por exemplo, né, às vezes um bando de pássaros, né, voando, tal, o satélite pega aquilo. O satélite não, os radares, eles captam aquilo, né, se for um volume maior. Então, o que eles fazem? Eles calibram, nós vamos colocar aqui uma calibragem para acima de tantos quilômetros por hora, acima de não sei o quê, eles fazem uma calibragem para quê? Para filtrar esse tipo de coisa. E esses balões, eles estavam passando batido justamente por isso, porque não tinha uma calibração agora, eles fizeram essa calibração, por isso é que está começando a surgir mais relatos desses balões, que na realidade são balões, sim. O fato, o Sérgio Santana, que é o nosso consultor na área de aviação militar, ele explicou por que eles usaram um míssil, que a imprensa... Aí que entra, né? Porque, assim, tem o jornalismo sério e tem o jornalismo que não é sério. Assim, poxa, mas por que eles usaram um míssil que custa milhões de dólares para derrubar um balão? Poderia ser um míssil mais barato. Ele explicou, falou assim, não, porque o míssil mais barato, ele seguia por determinadas coisas. Esse míssil mais caro, ele é mais assertivo.
Então, eles usaram para derrubar. E outra, o balão estava sobrevoando uma região que era habitada. Eles esperaram o balão chegar numa área mais para poder derrubar. Para poder derrubar. Então, teria que ser um tiro certeiro. Então, assim, ali, esses casos, esses recentes agora no Canadá e nos Estados Unidos, realmente são balões de vigilância chinesas. Aí não há nada de anormal aí, não. Entendi. Mas o Pentágono confirmou a veracidade de registro de vídeo de OVNI, né? Sim, isso aí... Vídeo de OVNI tem uns montes, né? Agora, esses balões, me perguntaram, eu falei, olha, isso aí é uma afronta à tecnologia extraterrestre, falar que aquilo ali é obra deles, né? Pelo que Você acha que é muito pouco para isso? Realmente. Agora, tem os outros, o Paulo é mais adequado a falar, que realmente são... Não, o Pentágono, eles liberaram uma documentação muito grande. Aqui que nessa documentação fala que realmente eles registraram, eles falam UAPs, né? Eles não falam OVNIs, é a terminologia deles lá, que, entre aspas, seria OVNI, né? Eles só não falam assim, é extraterrestre, mas eles confirmam que são objetos que não são reconhecidos. Então, abriu o precedente. Entendeu? Pessoal, nós estamos aqui num oferecimento de Multimarcas Consórcio. Multimarcas está aí em todos os estados da União, tá? Multimarcas, você pode confiar. Pessoal do Shopping Oiapoque, vai lá, vai passear, tá seguro, tem coisa boa, tem coisa bonita lá para você comprar e dar de presente. Delícias do Leite, hein? Delícias do Leite, o Flavinho e toda a sua equipe, são várias lojas aí, BH também, e região metropolitana, você pode achar produtos com até 70% de desconto, que ainda irão vencer. E pode confiar que é coisa boa. Só Marcas Outlet. Passa lá em Contagem, tem cada calça bonita, cada roupa legal, cada tênis, tem tudo que você quiser lá no Outlet. Construtora Dreams. A Construtora Dreams é justamente para poder realizar o seu sonho, tá? Atende tanto aí a área particular como na área pública. Tem uma Casa Rios. Olha, a Casa Rios há 120 anos no Centro-Oeste Mineiro, hein? Lá você encontra eletrodomésticos, lá você encontra também móveis, material de construção e faz a entrega para você. E Car Dealer, você gosta de carro? Entra no Instagram da Car Dealer, é só você olhar aqui, ó, vai passar daqui a pouquinho o Car Dealer para você saber como é que escreve o Car Dealer aí, tá? É facinho, vai passar ali daqui a pouquinho, você entra lá, você vai ver, que você que gosta de veículo, curte carro, então dá uma entradinha na Car Dealer, que fica aqui na Barão Homem de Melo. Vou fazer uma pergunta para você. A gente assiste aquele MIB Homens de Preto. Isso existe mesmo? Na realidade, esse mito dos Homens de Preto, né, começou na década de 50. Ali, quando começaram a ocorrer os casos mais famosos nos Estados Unidos, aí criou aquele mito que eles iam na casa das pessoas para fazer um cala-boca, né? Falar, olha, não divulga isso, tal. Há livros, há muitos documentários sobre os MIBs, né? Mas o que eu acho interessante nisso, assim, porque aqui no Brasil não se tem notícias assim, né, desse tipo de atuação, dos MIBs aqui no Brasil. Tem lá no caso Varginha, que eles alegam que as meninas receberam a visita... nós vamos falar disso agora. Que seria os Homens de Preto, né? Oferecendo dinheiro para elas, e elas não aceitaram. Então, por exemplo, o Albert, aconteceu um caso com a gente que, se realmente esses MIBs fossem uma realidade, eles teriam aparecido. 3 dias após o caso Varginha, eu e o Albert estavam lá em Januária, pesquisando a queda de um objeto voador não identificado, que saiu várias reportagens depois, né, nos jornais aqui de Belo Horizonte. O primeiro foi a Folha do São Francisco, né? Folha do São Francisco, o jornal da cidade. Uns pescadores lá do Clube de Pesca Carcará, eles viram um objeto alongado, fazendo movimentos, e caíram na mata ciliar, à beira do Rio São Francisco. De dia, hein? Aí eles entraram em contato com o Albert, e o Albert foi lá a primeira vez sozinho, né, tentou, só que era uma mata muito fechada. O Albert retornou, eu e ele preparamos equipamentos, voltamos lá. 8 horas de viagem, tem que atravessar a balsa, era complicado. Não tinha ponte, não tinha balsa, ponte, né? Balsa, né? A gente dividiu as equipes lá e entramos no meio da mata para tentar localizar se realmente teria caído algum objeto ali, né? E nessa busca, a gente encontrou essa placa, que eu vou te mostrar aqui, uma placa que foi encontrada por um dos... Caramba, vocês encontraram essa placa? Que ano foi isso? Foi em 96. Agora, o interessante dessa placa
Ela estava no meio da mata, no meio do nada. Você sabe quando que o Rio São Francisco começa a época de baixa da água, que surgem aquelas ilhas no meio do rio? Sim. Pois é, foi lá que aconteceu. Nós atravessamos o rio, o presidente do Clube Carcará lá, que era o José Domingues, cedeu para a gente o barco e tudo. Deu todo o apoio para a gente. Deu todo o apoio. Nós fomos lá, de repente nós estamos andando lá no meio daquela coisa, e eu achei muito suspeito aquele lugar lá, tá com as galhas quebradas, como se alguma coisa tivesse caído. E Vocês não acharam nada lá? Não. Achamos isso aí. Isso aqui. Não, a gente dividiu das duas equipes. Uma equipe ficou com o Albert e outra comigo, a gente com o rádio. Aí eu falei só, se caso encontrar alguma coisa, ninguém coloca a mão. Só que um dos funcionários lá do clube achou essa placa, na hora que a gente chegou, ele estava com ela na mão. Aí tem tudo filmado. Tem a hora que ele encontrou filmado. Aí a gente mandou para análise lá na CBMM, lá de Araxá. Essa placa foi analisada lá. E o que é que deu? É cobre. É uma placa de cobre comum mesmo. Gente, mas e essas letras? Você conseguiu definir o que é isso? A gente, na época... Olha, o que acontece? Ela não é uma placa simétrica. Ela é assimétrica. Ela tem algumas diferenças. Você vê, realmente ela foi feita por brocas mesmo normais, né? Agora, o interessante disso é onde ela foi encontrada. Ela estava assim, parece que ela tinha acabado de sair do forno. O cobre estava, sabe quando o cobre ele sai ali ele está até quase que assim, aquela cor viva do cobre, né? Sim. E a gente, na época, a gente publicou o estudo disso, saiu essa foto dessa placa. Para você ter ideia, Mauro, saiu foto dessa placa em livros, em várias partes do mundo. E ninguém conseguiu decifrar isso aqui. Aí, por exemplo, aí vem uns que falam que lembra o fenício, lembra não sei o que arcaico, mas, por exemplo, porque aí você não sabe de que lado que ela está, se ela pode ser lida de cabeça para baixo, de trás para frente, de lado, né? Baixo, o interessante é que todos os estudos que foram feitos, nenhum idioma, nenhuma escrita é de longe parecido com isso aí. E foi encontrado 3 dias após o caso Varginha, né? Praticamente. 3 dias não, que a gente voltou, foi na segunda vez, né? Foi onde, mais uma vez, eu lembro do professor Alberto, quando ele falou que a ufologia é como se fosse a síndrome de Currupira, aquele bichinho do folclore, que ele tem os pezinhos para cá, mas ele anda para lá. Ao contrário. Então, enquanto estava todo mundo voltado ao caso Varginha, nós estávamos ao contrário, nós estávamos lá no norte de Minas. Aqui, Mauro, acabou que eu esqueci. Aqui, para você ver como é que são as coisas, né? Aqui tem uma foto da testemunha lá que viu o OVNI cair na beira do Rio São Francisco. Em cima tem um desenho que ele fez para a gente. Lá em cima tem o desenho que ele descreveu o objeto. E embaixo são objetos que foram vistos na Inglaterra e na Califórnia. Olha para você ver a semelhança dos objetos com o que ele disse ter visto lá em 96. Então, a ufologia científica trabalha com isso, com similaridade. A gente pega casos que são parecidos, né, vão fazendo um paralelo. Então, poxa, então aconteceu um caso lá na Inglaterra com um objeto parecido. Então, leva a crer que realmente a coisa tem uma conexão. Essa placa aí, esse pessoal, alguém quis ficar com ela? Alguém quis pegar? Não, aí acabou que eu esqueci de falar dos homens de preto, né? Isso. Lá em Januário tem lá uma guarnição, né, do exército lá, né? Então, quando a gente descobriu a placa, eu fiquei morrendo de medo. Não, eu peguei e falei pro Paulo, eu falei pro Paulo na mesma hora, some com isso. Aí eu fugi lá de Januário, o Albert ficou lá para dar entrevista, eu falei, Albert, fala o pessoal não comentar da placa por enquanto. Aí eu peguei o primeiro ônibus e voltei, e eu vim dentro do ônibus e pensei assim, poxa, será que no meio do caminho aqui, a polícia me para aqui? Só que não teve nada, tanto é que voltei, fiz a análise da placa lá em Araxá, nunca fui procurado, nada, Que coisa incrível. Agora vamos falar de Varginha, ET de Varginha. Isso deu o que falar na época. Nós tivemos aqui até a imprensa internacional. Ela chegou no sul de Minas para poder fazer aí as matérias. Inclusive, tem uma história que o PM que segurou o ET, né, ele acabou pegando uma doença esquisita, morreu do nada, uma bactéria estranha. Como é que é essa história? Eu vou deixar o Paulo. Na verdade é o seguinte, na revista, o nosso coeditor, o Edson Boaventura, que é um dos pesquisadores do caso Varginha, existem outros, né, lógico, mas ele, na revista, ele é o especialista. Ele faz várias lives sobre o caso Varginha, ele já foi em Varginha várias vezes, ele está sempre em contato com as testemunhas do caso Varginha, a Liliana, a Valquíria
e a outra, esqueci o nome dela. São 3, né? Elas eram meninas ainda, né? Meninas, né? Mas o que acontece? Eu não sou especialista no caso Varginha. Eu sempre apoiei o estudo do caso. Por exemplo, 3 dias depois do caso Varginha, eu e o Alves estávamos lá em Januária. Entendi. E no ano de 96, eu pesquisei em 1 tonelada de casos em 96, ou seja, a gente fez o nosso papel aqui e o pessoal lá, o Birajara, o Pacatini, lá no sul de Minas, em Varginha, fazendo. O caso Varginha, o que eu posso dizer para você, a minha opinião, porque eu não sou pesquisador. Eu acredito em partes o caso Varginha. Acredito que as meninas realmente viram uma criatura, né? Houve o relato das pessoas que alegam que os bombeiros capturaram uma criatura de manhã e o Exército ou a Polícia Militar teria capturado outra. Tem uma foto dele aí, Paulo? Não, aqui não trouxe nada. A revista? A número 7, a edição número 7, que a gente aborda o caso Varginha. Então, assim, aí, o que acontece depois, que para mim não faz muita conexão, porque eu gosto muito de usar a lógica na ufologia. Por exemplo, se o Exército realmente tivesse capturado um ser alienígena, acho que o último lugar que eles levariam um ser desse era para dentro do hospital público. Sabe? Eu acho que o Exército tem capacidade... Porque foi levado para o hospital? Foi para o hospital lá, regional de Varginha, né? Dizendo que os militares chegaram e bloquearam tudo e tudo mais. Depois levaram a criatura para a Unicamp, para ser autopsiada pelo Badam Palhares, né? Badam Palhares, que à época era muito visado, por causa do caso PC Farias, né? PC Farias. Então, tipo assim, será que eles iam chamar justamente o Badam Palhares, que estava em todas as capas de revista, para fazer uma autópsia de um ser alienígena, que era uma coisa secreta? Então, eu acho que isso aí não faz muito sentido, porque o Exército tem capacidade de gerir isso. Olha, os hospitais militares são os mais habilitados. Mas não estou dizendo que o caso não aconteceu. Agora, por que eles colocam um ET ou um extraterrestre que tem que ser verde, cabeça grande, olhos grandes? Tem que ser desse jeito. Você lembra por que não pode ser comum, que nem nós mesmos Você lembra aquilo que eu falei com você? Atualmente, eu já de muito tempo, o Paulo que me falou isso uma vez e me chamou aquele tchan, né? Que eu falei assim, olha, por que o extraterrestre tem que ser cinza, parecendo uma lagartixa, de olhudo, baixinho? Não. Existem muitos parecidos com a gente que já pode estar andando no meio de nós. E eu já pesquiso isso há muito tempo. Inclusive, tem um número da revista, qualquer, Paulo, que tem a reportagem dos invasores, aquela série que tinha... Antigamente, muitos anos atrás, os invasores, né? Aquilo é um projeto do governo americano, sabe, encomendado pelo governo americano, a Queen Martin Production, através da rede televisão ABC, para falar sobre infiltração de seres. Você lembra como é que o assunto era tratado com seriedade? Isso na época de 67. 67, né? 68, por aí. Então, quer dizer, uma das coisas que me deixa assim, com o pé atrás, no caso Varginha, é que você pegando a tipologia, você olhando aquele ser, você tem uma imagem dele na cabeça, não tem? Você falar que um ser daquele, sabe, que não tem nem roupa, ele não usa nenhuma roupa, não tem, como é que um ser daquele poderia construir uma tecnologia complexa para formar uma nave para sair do planeta deles e vir até aqui? Pois é, mas não era simples assim, né? Pois sem roupa, sem nada. Eu não estou querendo dizer que o caso Varginha não tem alguma coisa. Tem. Sabe, aquilo não sai do nada. Agora precisamos estudar muito para saber o que é. Isso, para mim, é como aquele novelo de lã, que o gato mete muito a unha e que arrebenta muito, então fica as pontas. Tem relatos soltas, de né? alguns militares que os pesquisadores que estão a par do caso Varginha, eles dizem que tem alguns relatos que eles não podem mostrar ainda por sigilo militar. Falaram que só daqui a alguns anos eles vão poder, né, liberar essas informações. Então deve ter alguma coisa, né? Sim, tem, mas aí são relatos. Eu confio muito no trabalho do Edson, porque o Edson é um pesquisador muito sério, entendeu? E ele trabalha, nesse caso, com um afinco, com uma seriedade muito grande. Então, eu deixo na mão do Edson para poder, assim, destrinchar isso aí, né? Claro. Ele faz parte da revista e nós estamos sempre divulgando casos quando aparece alguma... Mas com relação aos seres, eu pesquisei um caso em 96, da abdução do Plínio Bragato, um senhor que morava no Pico de Bituruna. Não sei se talvez você ouviu falar dessa história. Já ouvi falar. Você acredita em abdução? Sim, esse caso foi eu que pesquisei, do Plínio Bragato. Os seres que ele alega que o abduziram eram pessoas comuns, só que eram muito altos. Ele falou que eles eram altos e o cabelo deles nascia da metade da cabeça para trás. Mas a fisionomia era... Ele falou assim, olha,
Se eu encontrasse com eles na rua, eu só ia achar estranho, porque falou que o nariz dele era um pouco maior e a boca deles era muito grande, mas passaria como uma pessoa, a gente vê tanta gente diferente, né? Ele ia ser tratado como esse cara é feio para burro, mas Mas também, passa. E outros casos que nós pesquisamos que também relatam seres que foram vistos fora das naves, que remetem a morfologia praticamente idêntica à nossa. Tem pergunta aqui. Chegando aqui, ó. O Carlos Quen. Será que os ETs acreditam em nós como vida inteligente? Nós somos inteligentes, sim. A partir do momento que você bate uma pedra na outra para produzir fogo, é um sinal de inteligência, né? Essa definição de inteligência ela é muito simples de ser respondida. Essa coisa da verificação da raça humana tem que parar com esse complexo de vira-lata, porque nós estamos no ponto que estamos hoje, e eles estão muito avançados, mas eles passaram exatamente por isso. E nós já colocamos sondas, claro. Nós temos sondas lá agora em Marte, na Lua, ou seja, nós transpomos, né, o nosso planeta, nós não somos mais pré-históricos, então nós temos tecnologia sim, e uma tecnologia muito avançada. Essa coisa aí de querer nos diminuir não procede. O Félix Fabiano está perguntando por que ninguém mostra um vídeo real? Fica só no mistério. Não, tem? Vídeos tem milhares. Agora, eu vou dar um conselho para ele, como vou dar um conselho para você como repórter e para todos que estão nos vendo agora. Gente, o negócio é o seguinte, você pode dar de cara com um disco voador agora, a caminho do seu sítio, da sua fazenda, descer do carro, o disco voador está lá parado, você bater a foto e trazer aquela foto como... Você vai mostrar essa foto para todo mundo. Ninguém vai acreditar. Vai falar assim, olha, esse aqui é muito certinho, muito bonitinho, mas Hollywood faz melhor. Então você vai passar raiva. É por isso que você sabe por quê, Paulo? Só terminando. O que ocorre é o seguinte... O povo não acredita. Hoje, com a tecnologia que existe hoje, você vai no computador, você faz uma computação gráfica tão bonita, tão perfeita, que... A gente vê os filmes aí, né? Não, mas aí por que a gente dá preferência, por exemplo, eu, Albert, muito aos casos antigos? Porque os casos... Quando você entrevista a pessoa da área rural, igual a gente teve agora em São Vicente, perto de Baldim, nós entrevistamos uma senhora, eu não vou lembrar o nome dela de cabeça, né, que eu sou ruim para isso. Ela fez um relato lá de uma senhora que estava lá, apareceu uma luz, um objeto, ela correu com os filhos para debaixo da cama e a cama tremia. A cama, ela suspendia no ar, parecia até cenas de filme de exorcista, né? E falou que tremia tudo dentro da casa. E é uma pessoa muito humilde, uma pessoa simples da roça, né? Então, esse tipo de relato, ele é mais puro, ele é menos contaminado com as coisas que acontecem hoje em dia, né? Filmagens tem aí centenas, filmagens boas. Né? Como é que é a conexão que a gente faz? A gente faz assim, a filmagem teve outras testemunhas? Teve, já é um ponto positivo. Aí a gente vai fazendo essa eliminação de pontos, né? Até chegar e falar assim, não, realmente essa foto é uma foto legítima, um vídeo legítimo, que tem mais credibilidade. Tem fotos que têm mais credibilidade que as outras. É assim que funciona. E só arrematando, Mauro, você é do interior de Minas, você é um camarada que conhece as pessoas do meio rural, tem hora que você pergunta assim, como que um camarada desse pode inventar uma história tão complexa, sabe? E tão parecida com outros acontecimentos em outros locais. O Plínio Bragato, quando eu entrevistei ele a primeira vez, ele falou assim, ele era um senhor muito simples, ele não sabia ler direito, eu fui mostrar minha credencial para ele, ele ficou olhando assim, falou assim, meu filho, eu leio muito pouco, né? Ele falou que dentro da nave, na hora que ele estava voltando, ele falou que os seres mostraram para ele uma televisão, só que ele falou que as imagens flutuavam no ar, ou seja, uma espécie de holografia, né? Então, assim, ele descreveu uma holografia, mas sem saber. Ele falou... Isso em que ano? Isso em 96. E, assim, aí são nesses pequenos detalhes que a gente fala assim, poxa, tem que ter alguma coisa nisso. O Ezequiel dos Santos, ele está dizendo aqui, eu já vi uma nave no interior de Diamantina, Conselheiro Mata. Se foi interessante para o programa, essa poderia ser uma pauta. Disponho em acompanhar a reportagem no interior de Diamantina sobre OVNIs. Nós precisamos voltar naquela região, que aquela região ali é uma região riquíssima em casos de contatos, até de terceiro grau, e avistamento de tripulantes. Entendendo? Eu queria até pedir licença aqui, Mauro, para fazer um adendo, pedir às pessoas que nos contactam constantemente
que se tiver alguma história, se tiver algum detalhe, alguma coisa que possa passar de relevância para a gente, como marca no solo, queimaduras, pessoas que foram abduzidas, aparecimento de seres, porque luzes no céu, isso é muito comum. Nós deslocarmos de Belo Horizonte para, vamos supor, para Diamantina, para ouvir relatos de luzes, isso aí é um desperdício de dinheiro e de tempo. Entendi. Porque isso aí acontece a toda hora. Agora, as pessoas que tiverem relatos mais contundentes, Que viu alguma coisa. que viu alguma coisa, sabe? Até que possa misturar com o folclore. Tem muita gente que fala assim, eu vi o caboclo d'água. Na verdade, nem era caboclo d'água. Aquilo ali era uma entidade estranha que estava naquela região, que poderia até ser de procedência extraterrestre. Então, que relate para a gente, que mande os relatos, que aí nós vamos atrás. A Michele Vieira seria muito egoísmo nosso imaginar que somos os únicos na imensidão desse universo. Somos apenas um grão de areia. Está só colocando, fazendo essa colocação. Uma praia infinita, né? O TI, Maurício da Pizza, estou assistindo, disse que é um assunto que tem muito interesse. Esse aí é meu pai. Quem é esse pai? Você é pai do Maurício? Pai do não? Não? Não. Não entendi ela que ele mandou. Ele mandou essa mensagem. O pai dele. Aproximadamente 50 anos, eu vi uma luz misteriosa que foi vista em BH, Contagem, Sete Lagoas, Curveiro e Diamantina, quase ao mesmo tempo. Foi noticiada após o programa A Voz do Brasil, na época, no rádio. Tá vendo? Isso. Tem um negócio aqui que está assim, caso de Colares, Pará. Nós vamos lá em Vocês maio vão lá. agora. Colares, só para fazer um resumo, né? Uhum. O que aconteceu? Começou no Maranhão vários casos de contatos agressivos, né? Vários casos de contatos agressivos que foram intensificando, chegaram até Vigia, que é uma ilha próxima a Colares. Aí o prefeito de Vigia, vendo aqueles constantes ataques, aquelas luzes, né? Eles pediram a Força Aérea para ir até lá, para investigar, porque eram objetos voadores, né? Eram luzes que surgiam à noite e que sugavam o sangue das pessoas. Eu me recordo que os militares falavam que nós estávamos sendo invadidos por comunistas pela Calha Norte. Esse era o papo que girava na época, né? Então, aí o prefeito de Vigia mandou um ofício para a Força Aérea Brasileira solicitando para que investigasse aquilo, né? Para saber o que eram aqueles fenômenos. E em 77, no final do ano de 77, a FAB instaurou a Operação Prato, que durou 4 meses, em Colares, com a base em Colares. E fizeram um relatório de mais de 2.000 páginas, com mais de 500 fotos, 16 horas de filme. Muita coisa da Operação Prato já foi liberada, né? Só que as filmagens não. Algumas fotos sim, mas as filmagens não. Muito bem, o Tio Maurício é da pizzaria lá. Fala para ele mandar pizza para nós aqui terça-feira que vem, falou? Que a gente faz um merchan para ele aqui numa boa, viu? Bom, famosa aqui, Projeto Livro Azul. O que é isso, Projeto Livro Azul? Livro Azul é um projeto que foi criado através dos tempos, que não começou só com o Projeto Livro Azul. Primeiro veio o projeto, se não me engano, o Projeto Cine, depois veio o Projeto Grund, depois veio... o americano tem muito esse negócio. Até chegar num projeto que a pasta era azul, eles falaram, então um projeto Blue Book. Isso é que foi... Foi a tentativa do governo americano de explicar para a sociedade o que eram os OVNIs. Aí o que eles fizeram? Eles chamaram o astrofísico Heineken, que ele tinha muito prestígio, que não acreditava nos OVNIs. Não acreditava de jeito nenhum. Não acreditava. Né? Ele foi chamado justamente para isso. Porque aí seria uma resposta do governo americano para a sociedade. Falou assim, está aqui, nós fizemos um relatório, está aqui. Só que no intercurso dessa pesquisa, o Heineken viu que realmente muita coisa não tinha explicação. E ele passou a acreditar na existência do fenômeno. E acabou que o Blue Book fechou com vários casos lá sem uma conclusão definitiva. Né? Basicamente seria isso. O que as pessoas ficam um pouco preocupadas é com esse negócio de abdução, sabe? A gente vê que a gente entra de vez em quando na internet, as pessoas se falando que fica com medo disso. Qual que seria o motivo de uma possível abdução? E pegar uma pessoa, puxar lá para dentro de uma nave, para quê? Se desde 1900 não sei quanto vê isso, eles não contentam pegar uma, tem que pegar um monte diferente da outra. Então aí entra o acompanhamento detalhe, né, da raça humana, né? E entra aquela coisa, né, que as pessoas sempre me perguntam isso, poxa, mas em 1940 já pegava um cara, tirava sangue, cortava a unha, mecha de cabelo, para fazer experiência. Até hoje eles fazem isso, eles não são muito evoluídos, né? Porque presumir que não, né? Porque... Ou há um acompanhamento, né? Assim, a teoria de que eles acompanham a raça humana. Talvez essas abduções sejam para estar ali fazendo um constante
trabalho E em cima por que disso. então que muita gente pergunta, né? Por que então que já não se mostra de uma vez? Não chega e se mostra de uma vez. O que poderia acontecer? Daria um impacto? Isso aí abalaria a área religiosa? O que poderia ser? Isso aí existem teorias e mais É. teorias. É uma coisa Eu que você fica acredito muito perguntando. que, principalmente a parte religiosa, acho que é a que mais pega seria nisso, né? Apesar que hoje a cabeça das pessoas mudou muito, né? Uhum. Houve uma abertura muito grande em relação à aceitação de vida fora da Terra. Até o próprio Vaticano O Vaticano tem um grupo de pesquisa. já- Tem, né? A Pontifícia Universidade Católica do Vaticano tem uma ramificação lá que estuda ufologia. E não é da agora, não tem mais de 20 anos. Porque é o seguinte, se Deus fez aqui a humanidade, pode ter feito outras criaturas aí, né? Você viu os milhares de mundos que tem aí. o cálculo daqueles astrofísicos lá, franceses e alemães, eles disseram o seguinte, que você quer um cálculo aproximado do que é o universo, você soma todos os grãos de areia que existem em todas as praias, em todo o deserto da Terra, todos os grãos de areia, não chega a 1/1000 do centésimo, de 1/1000 de planetas e sóis que existem no universo. Então é um negócio, então você chamar Deus de burro, né? Você vai querer criar um universo infinito e colocar a vida só aqui na Terra. Você lembra que eu falei, né? É a mesma coisa que você olhar para um oceano e falar que só tem um peixe. Então, eu acredito que possa ter assim outro. Essa é a minha opinião, né? Cada um tem a sua Esse opinião. negócio de abdução, eu já pesquisei alguns casos de abdução. O Albert também já pesquisou lá em Tabuleiro, né? Que fica a 13 quilômetros de Conceição Mato Dentro. O caso do Ocilo, né? Ocilo, que é um caso bem interessante. Ele estava chegando da casa dele, da roça, por volta de 6 horas, e ele viu uma nave muito, muito brilhante pousar na frente dele. E ele escutou umas vozes que ele fala que pareciam vozes de estrangeiro, né? Era um senhor muito humilde, né? O Albert, quando entrevistou ele, de pé no chão, já de idade, né? 71 anos. 71 anos. Aí ele Mas fala muito que lúcido, ele não lembra de mais nada. Ele só foi reaparecer em cima de uma pedra, longe da casa dele, por volta de meia-noite. Isso era 6 horas. E a família dele ficou preocupada, né? Porque ele não aparecia. E ele voltou com uma espécie de um band-aid na testa. É um botão, que ele falou que era um botão. Que uma coisa colada aqui. E ele ele pegou aquilo e jogou fora. Não, ele estava o seguinte, a covardia que eles fizeram com ele, na minha opinião, porque soltar um velho daquele, uma hora daquela, de madrugada, em cima de uma pedra, à margem de um córrego, entendendo? Agachado, aquilo ali poderia simplesmente custar a vida dele, né? Ele falou que ele ficou parado porque soltaram ele no escuro, em cima de uma pedra. Então ele ficou com medo. Você sabe que se eu pisar para cá, eu caio? Eu vou pro outro lado. Ainda mais esse camarada da roça que é esperto. E ele falou, a esposa dele falou que durante vários dias ele não ficou muito bem de saúde, né? Ele foi recobrando a fala com o tempo. Então, esse tipo de coisa acontece muito na zona rural. É que eu falo, eu acredito que haja outros mundos aí. Se Deus fez aqui, ele fez em outros mundos também. Minha opinião, eu acredito muito em Deus, sou muito fervoroso, acredito mesmo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, depois você vai contar aquela história Você lembra que você contou a história para mim muitos anos atrás sobre um PM que foi sair não sei aonde, apareceu não sei aonde? É o caso do soldado da Polícia Militar, o Zé Antônio da Silva, inclusive nós temos na revista aí, né, Paulo? O Zé Antônio da Silva foi sequestrado aqui na Fazenda Jaguara, perto de Casa Bebedouro. Casa Bebedouro. Inclusive o pessoal da Record, nós tivemos lá tentando achar na casa dele. Ele foi sequestrado aqui perto de Pedro Leopoldo e soltaram ele lá em Colatina, no Espírito Santo, 5 dias depois. Aliás, é um caso muito parecido com aquele caso do Travis Walters, que aconteceu, inclusive, na época, né? O Zé Antônio da Silva foi em 70 e o Travis foi em 1976, lá nos Estados Unidos. Ficou 5 dias desaparecido também. E um dos fatos que aconteceram foi que, dentre tantos, né? Foi que a perna direita dele encolheu 4 centímetros, entendendo? E ele ficou... 5 dias já encolheu 4 centímetros. E outra coisa, ele falou que ele não tinha a menor noção que ele tinha ficado 5 dias desaparecido. O coronel, se não me engano, o coronel Célio, o coronel Prechedes, que era ele era o ordenança de um desses dois, quando o pessoal da rede ferroviária que entrou em contato com o quartel, sabe, falou assim, ele virou, não põe a mão nesse rapaz aí, que esse rapaz é meu ele trabalha comigo e ele é uma pessoa muito séria, muito honesta. Aí o soldado pegou, liga para a TV Itacolomi agora, tá vendo? Aí na hora que o pessoal da TV Itacolomi chegou, o coronel já estava com ele num jipe,
e proibiu ele de contar a história, mas que depois Viralizou. Isso aí foi uma coisa assim que esse caso tornou-se um caso clássico da ufologia mundial. Agora você vai falar para mim também daqui a pouquinho daquele caso, um cara que saiu para comprar o negócio, foi isso? E foi aparecer lá no Pará, não? Isso aí o Paulo... O Paulo, depois você vai me contar. Então deixa eu só dar um toque aqui, pessoal. Não esquece não, porque nossos apoiadores aqui, Casa Rios, você sabe, a Casa Rios aí há 120 anos, material de construção, eletrodoméstico, entrega aí na sua casa, na sua obra, está no Centro-Oeste. Nós temos aqui também o Shopping Oiapoque, você sabe, o Shopping Oiapoque, você pode passear lá, vai lá numa boa, tem muita segurança, tem um espaço legal para você curtir, levar o seu filho e sua filha também, para comprar umas coisas legais, né? Nós temos o Delícia do Leite, lá, alô Flavinho, Delícia do Leite, tem várias lojas aí em BH, região metropolitana, logo abrindo mais por aí, né? Onde você compra com até 70% de desconto, muito legal, viu? Os produtos que vão vencer. Vale a pena. Bom, só marcas Outlet. Lá é no mínimo 30% de desconto em tudo, hein? Vai lá, tênis, calça, camiseta, boné, tem de tudo que você quiser. Também nós estamos com a construtora Dreams, tá? Ela realiza o seu sonho. A construtora Dreams, ela atende tanto o poder público como o particular, tá bom? Você vai lá, estou precisando fazer uma reforma, entra na Dreams, entra lá, você tem lá a construtora Dreams, tem aí na internet, facinho. Bom, e também a Car Dealer. Car Dealer, você que gosta aí de carro, entra lá no Instagram da Car Dealer, você vai ver o que é carro. Daqui a pouco passa aqui o Car Dealer, você anota e entra lá no Instagram. Muito bem, estou aqui com o Paulo Verne e o Albert, são especialistas aí em estudos, pesquisa de campo de objetos voadores não identificados. Como é que é a história do cara do Pará, hein, Paulo? Na realidade, ele morava em Tabuleiro, né? Tabuleiro. Esse local que a gente pesquisou muito, eu e o Albert. Ele estava voltando à noite na estrada lá. E Tabuleiro onde é que fica? Tabuleiro fica a 3 km de Conceição do Mato Dentro. Minas Gerais. O distrito é onde fica a terceira maior cachoeira, a Cachoeira de Tabuleiro, muito conhecida, né? Lá na década de 80, 90, aconteceram casos lá praticamente constantes, quase todos os dias, né? E a gente pesquisava muito lá essa região. E o que aconteceu? Ele voltando para a casa dele à noite, naquelas estradas, né? Não existia luz elétrica lá na época, apareceu uma luz e ele simplesmente desapareceu. Dias depois, ele foi ser encontrado lá em Rondônia. Nossa, em Rondônia. Aí a família, aí é lógico, né? Eles entraram em contato com muito custo e ele retornou. Quando ele voltou, a tia dele, que é a Zenita Costa, né? Conta que ele já voltou meio abobado. Ele já voltou, já meio ruim da cabeça, e só falava que estava vindo à noite na estrada e veio uma luz. Não lembro de mais nada. Aí, com o tempo, ele foi só piorando, chegou que ele começou a ficar praticamente só na rua. Você chegava lá, ele estava deitado na rua, bebendo cachaça, né? E ele era uma pessoa que trabalhava na roça, pessoa de saúde boa, e, assim, interessante, porque como é que ele foi desaparecer lá de Tabuleiro? Apareceu no Rondônia. Foi em Rondônia, né? Rondônia. Então você vê que aí entra mais dois fatores, que são chamados agressão física e depois vem a agressão psicológica. Entendeu? Uma pessoa dessa, ela fica, quando passa por uma experiência dessa, ela fica traumatizada pro resto da vida. E vai saber o que fizeram com a pessoa também, sim, né? E outra coisa... A maioria não lembra. E antes disso, na década de 60, no início da década de 60, o Úvio Brant Aleixo pesquisou um caso de um casal que foi passar lua de mel na Argentina e acordou no México. Antes de chegar na área de fronteira, eles narraram que eles estavam numa estrada muito bem sinalizada, que é a estrada fronteiriça, né? Eles acordaram numa estrada deserta, porém asfaltada, né? Mas no meio do deserto, e pararam num posto de gasolina e perguntaram o que estava acontecendo, onde é que eles estavam, tudo. E foi então constatado que eles estavam no México, né? Na América Central. Então, é uma coisa absolutamente impossível, porque na década de 60, né, eles, vamos supor, se eles tivessem viajado hoje, na madrugada de amanhã, apareceu no México. Não tem nem como. Então, aquela história de um avião que sumiu depois, não sei quantos anos, aterrissou no aeroporto, não sei onde, foi na Venezuela, na Colômbia, uma coisa assim. Nesse caso, eu não sei. Isso é fato ou isso é lenda? Não, mas isso está na internet, isso. Eu desconheço esse fato. Pesquisa aí depois para você ver. Agora aqui, em relação aí... A gente está vendo aqui, ó, essa revista, né?
o que é Eram os deuses astronautas, aqui, a sabedoria, deuses astronautas. Eu li o livro do Eric von Däniken, né? E ele mostra muito isso, sobre construções antigas e tecnologias antigas. Não é possível que aquele povo fazia aquelas coisas tão perfeitas, um negócio assim que hoje você não consegue fazer, não tem uma tecnologia. Você pegar aquelas pedras, encaixar aquelas pedras sem passar um fio de cabelo e passa aqui aquelas pedras certas. Na base da machadinha, na base do porrete. Me explica aí, Paulo. O Paulo é que é muito credenciado para falar então isso. Você vai falar. Não, na verdade é o seguinte, a gente tem que entender o contexto da época. Primeiro, o povo naquela época, eles viviam só para isso. Não é igual a gente que acorda de manhã, escova dente, pega um ônibus ou o carro, vai para o trabalho, bate ponto, né? Era um pessoal que a vida deles era dedicada só àquilo. Eles acordavam de manhã, trabalhavam o dia inteiro, em vários turnos, né, de trabalhadores. Por exemplo, as pirâmides do Egito. São mais de 2 milhões de blocos de pedras, né? As pedras simétricas, elas estão só do lado de fora. As de dentro, elas são assimétricas. Todas embaralhadas. Todas embaralhadas, né? O que acontece? Você tem que pôr na cabeça o seguinte, se realmente tivesse ali uma civilização alienígena ajudando, fazendo cortes em pedras e tudo, poxa, eles não iam registrar isso, assim, poxa, nós estamos aqui com os deuses. Porque os egípcios eram os únicos que tinham escritos, né, Paulo? Eles registravam tudo. Por exemplo, os egípcios, eles faziam contabilidade da plantação, de níveis de enchente do ano, até o pavio que eles compravam para aqueles candelabros, eles anotavam, eles tinham uma contabilidade. Eles eram muito, muito detalhistas nisso. Organizados, e tinham lá todos os detalhes da construção. Eles descobriram centenas de cemitérios em volta, com milhares de trabalhadores, com amputações, com deformações nos ossos da coluna, significando o quê? Que foram pessoas que fizeram um trabalho pesado. Se realmente fosse um trabalho que foi feito ali com a ajuda de uma tecnologia de transportar pedras, por que tantos trabalhadores? Por que tantos desenhos lá mostrando os escravos puxando com trenós, né, aquelas pedras gigantescas? Ali foi um trabalho de décadas, com esforço sobre-humano, de milhares de pessoas, milhares, ali não foi 1.000, 2.000, foram milhares de pessoas, né? E eles tinham um objetivo comum, eles estavam trabalhando para o faraó, que para eles era o Deus vivo. Era uma honra para eles estarem fazendo aquilo. Mas, né? Inclusive, teve um fato estranho, que é traduzido de algumas pirâmides. Inclusive, eu preciso entrar na internet e descobrir qual é o livro do pesquisador, do arqueólogo, que descobriu as escritas dizendo assim, ó, esse faraó até é bêbado, esse homem é doido. Nós estamos aqui morrendo de fome, frio e tal. E ele lá no bem bom, comendo uvas, transando com as mulheres, sabe? E nós aqui, né? Então, alguns revoltosos, que sempre existem, né? E o Paulo fala umas coisas assim engraçadas que realmente, sabe? Ele falou assim, gente, não faz sentido seres vindos lá do planeta onde eles vêm para servir de servente pedreiro para faraó, sabe? Isso é coisa. Na realidade, Mauro, com relação às pirâmides, só vou usar as pirâmides como exemplo, né? Porque Entendi. são várias. A construção das pirâmides ela começou de uma forma bem arcaica, que chamam mastabas, né? Que eram os túmulos das pessoas que tinham mais posse. E das mastabas menores foram... Aí um morria e falou, não, eu quero uma maior. Aí o cara ia lá e tinha um pouco mais de dinheiro, falou, eu quero uma maior que é daquele fulano ali. Ia construir. Só que com o tempo, aí ela começou a ganhar corpo. Tanto é que a primeira pirâmide que foi feita no Egito, a primeira, chama pirâmide curva, ela começou no ângulo, só que na hora que eles viram que esse ângulo não ia dar certo, eles tentaram consertar e reduziram o ângulo. Então ela ficou com 2 ângulos, né, de construção. Se realmente a pirâmide fosse uma engenharia alienígena, eles não teriam cometido esse erro. E lá tem a pirâmide integral, que foi praticamente a primeira, que em vez dela ser totalmente, né, ela era integral, e depois foi aprimorando a técnica de construção. Ou seja, se houve esse aprimoramento de construção, significa que foi uma coisa humana. E outra coisa curiosa é o seguinte, que tem um livro que eles mostram que existem 3 países que são campeões de pirâmide. É o Egito, o Sudão. O Egito, eles colocaram os maiores, o Egito, o México e o Peru. E perguntaram o que existe de comum entre esses países. Terremotos. Né? Então, quer dizer, o que uma estrutura resiste a um terremoto? Uma coisa que seja o ápice, base mais larga. A base muito maior do que o ápice. Agora, o formato das montanhas. Você pega, por exemplo, tem um programa na TV, né?
na History, tem aquele Alienados do passado. Alienígenas do passado. Alienados do passado. Ali eles falam que todo mundo é alienígena. Eles falam que Da Vinci era alienígena, Einstein era alienígena. Eu acho que tem que ter um pé no freio nisso aí. Uhum. É aquilo que a gente falou. Nós temos que reconhecer a nossa capacidade. O ser humano ele é muito inteligente. Se a gente for acreditar tudo que foi feito no passado aos aliens, olha quantas construções existem. A muralha da China é a maior construção feita pelo homem. Ela tem mais de 6 mil quilômetros de extensão. Né? Quantos trabalhadores morreram ali? É uma obra, se você for olhar em termos de... naquela época que foi feita, há quase 5 mil anos atrás, é uma coisa... Então, assim, se a gente for colocar tudo, aqueles templos que tem na Índia, aqui na América Central... Então, esses noticiários mostram o seguinte, se você vê na Índia, na África, na Ásia, tudo tem alguma figura que mostra figura com capacete, figura com antena. Não, nesse ponto, entendeu? Essa influência, eu até acredito. Seres que vieram, eles registraram ali, né? Uhum. Mas não existe nada assim muito contundente, como, por exemplo, dos egípcios, que tinha já uma escrita mais elaborada. Não existe nenhum hierógrafo, nada que remete, sobre isso. que fala assim, olha, vieram deuses do espaço, desceram aqui, nos ajudaram. Não existe nada, nenhuma linha, nada. Porque aliás, eles podem sim ter tido uma influência, visto naves, mas nada que ficou registrado. E, aliás, uma das coisas que mais nos leva a ser odiado pelas pessoas que trabalham naquela área que eu te falei, que é um dos tóxicos da ufologia, que é o misticismo, é a gente desmontar essa ideia de que pirâmide foi feita por extraterrestre, essas coisas todas que a gente sabe que não são verdade. Sabe, hoje, com a tecnologia de hoje, você vê os lugares onde eles arrastavam as pedras feitas por satélite. Sabe? Então, as coisas são todas esclarecidas, só não acredita quem não quer. Tem aquelas pessoas que usam aquela coisa do I want to believe. Eu quero acreditar nisso e acabou. Entendendo? Ou eu não quero acreditar nisso. Ou né? Então eu não quero acreditar nisso. Não, eu acho que é o seguinte, o interessante é que a arqueologia, eu estudo muito arqueologia, né? Eu tenho até um projeto voltado para criança sobre arqueologia. Então eu leio muito. E assim, quando você começa realmente a ler sobre esses povos do passado dentro do viés arqueológico, você vê que praticamente 90% do que essas pessoas falam sobre alienígenas do passado não faz sentido algum. Não faz sentido algum, porque houve ali, tem claramente a escala de evolução daquela tecnologia. Eles não começaram a construir a pirâmide de um dia para o outro. Lá no Egito tem várias pirâmides lá que caíram, que foram mal feitas, e a coisa foi evoluindo até chegar no ápice, que são as 3 ali principais, né, no Cairo, que são uma perfeição. Perfeição, mas tem também seus defeitos, pequenos, mas tem. Então, é obra humana, é esforço humano, e o povo egípcio fica muito chateado quando o pessoal fala que não foram os descendentes deles que fizeram as pirâmides, né? O Elon Musk mesmo falou, né, que acreditava que as pirâmides foram feitas por alienígenas, né? O mais rico do mundo aí. Ele pode falar, ele tá querendo fazer foguete para ir lá procurar essas coisas também, né? Então, daqui a pouco a gente vai terminar, mas a gente pode esticar um pouquinho, né, Neber? Podemos esticar um pouquinho aí, né? O papo tá bom. Qual que é agora o próximo trabalho de vocês? Nós temos uma viagem programada para Colares agora em maio, né? Mas eu e o Albert, a gente está sempre em sintonia, assim. A gente, quando acontece alguma coisa, a gente vai atrás, né? E nós temos na revista várias equipes, igual o Edson em São Paulo, que voltou agora de Quixadá, no Nordeste. Vai ser a capa da próxima edição, que lá é uma região que acontece muitos casos, aquele sertão ali, né? Inclusive, acaba Sertão Alien, né? A chamada de capa. Quando sair, eu faço questão de mandar um para você. E quem quiser saber mais da revista, o que tem que fazer? Está no site, revista ovnipesquisa.com.br, nosso Instagram. Fala direito, www.ovnipesquisa.com.br. Porque eu pulo www, porque todo mundo sabe, né? OVNI Pesquisa. Mas os que não sabem têm que saber. Então, www.ovnipesquisa.com.br. Você pode entrar na... E o nosso Instagram, que é a revista OVNI Pesquisa, e o nosso canal no YouTube, que nós temos lá, é um canal de pesquisa, onde tem os documentários, as viagens que eu e o Albert a gente faz, que é Revista OVNI Pesquisa, no YouTube. Tá. Então, lá tem tudo. Eu também tenho um pequeno canal que chama Canal Ufológico da Ampeu, que a Ampeu é uma associação que eu criei em 1981, e do qual o Paulo faz parte de mim. Acho que já não existe nem diferença, né?
Mas ali tem os casos que eu ando pesquisando e que estão no canal. O Albert foi UPC. pioneiro aqui em Belo Horizonte, que ele lançou a revista Ufológica em 82 e o jornal Ufológico, que fez muito sucesso, que era vendido em bancas, né? Um jornal grandão. Uma época de ouro, uma época de ouro. Época de ouro da ufologia. A pena que naquela época o Paulo também tinha uma coisa que ele não fala muito, mas não tinha... tinha nascido nessa época. Não, que isso. Ele já tinha um informe dele que era o UFO News. Como é que você não tinha nascido? Aí, tá vendo? Agora eu vou perguntar uma coisa. A gente está falando muito que OVNI, que voa. E debaixo d'água? Sim, tem. Pode acontecer negócio debaixo d'água. Todo mundo fala que negócio entra debaixo da água, vê coisa entrando no mar, saindo do mar. Muitos pescadores que viram, né? Viram isso, né? Uma luz muito forte, né? Submersa. Fala, né? OSNIs, né? Na classificação ufológica, objetos submarinos não identificados, que são relatados por o Amir Klink mesmo, né, numa das viagens, na edição, nessa edição nova aí mesmo que eu te dei, tem um relato do Amir Klink, quando ele estava com o Beagle lá no canal Beagle, ali na Patagônia, ele viu uma luz no céu lá, né? E provavelmente ele não sabe se aquela luz saiu de dentro do mar, mas esses relatos de objetos vistos, né, debaixo d'água, principalmente em São Paulo, no litoral ali de São Paulo, né, Iporanga, aquela região, Peruíbe, acontecem muitas coisas. Aqui mesmo no Rio das Velhas, no Encontro São Francisco com o Rio das Velhas, os pesquisadores cansam de falar, mas soa como uma história de pescador, de mentiroso. E tem uma filmagem que foi liberada há pouco tempo pelo Pentágono, da Marinha Americana, que eles filmaram um objeto, a filmagem feita pela Marinha Americana, um objeto que ele está ali no céu e ele entra para dentro da água, no mar. E desaparece. E desaparece. Então, assim, uma filmagem oficial. Se a pessoa tiver curiosidade, que estiver escutando a gente, vai lá no YouTube, que vai achar. Que vai achar essa filmagem. Aquela área profunda ali das Fossas Marianas, né? Aquilo ali tem histórias que é a parte mais profunda que existe, né? Então, porque se a gente for pensar, né? Se a gente for pensar em termos assim, por exemplo, só vamos aqui sofismar aqui, né? Tipo assim, estamos aqui, nós temos que fazer algumas bases nesse planeta, né? Quais seriam os melhores locais? Fundo do mar, que é praticamente, né? Ou no meio da neve, né? Essas regiões, Antártida, né? mais isoladas, né? O fundo do mar. Do lado escuro da Lua, então existe. No deserto mesmo, né? O deserto. No meio do deserto, no Saara, Nairobi, qualquer coisa assim. Mas então... sim, há muitos relatos de objetos que são vistos no mar. No mar, né, tem muitos relatos. Inclusive, a capa da edição número 11 foi só sobre isso, sobre objetos vistos, né, em alto mar, em rios. A Marinha brasileira aqui na Amazônia tem relatos, né, de observação de OSNIs e de OVNIs. Que você perguntou, Mauro, realmente o que os militares que andam naquela região lá com muito mais propriedade do que a gente, onde é que eu e o Paulo nós temos que alugar carro para ir a umas cidadezinhas do interior aqui para pesquisar. Você imagina para a Amazônia, para aquela região. Nossa, lá mãe, que jeito. Então, já os militares não, ele tem toda uma infraestrutura, sabe, para pesquisar naquela região. Então, o que eles radares, sabem, né? O que eles sabem ali, não tem condição, eles ocultam mesmo, não adianta. Então, aí entra aquele outro tópico que eu falei da ufologia, o militarismo, o misticismo, o amadorismo. Então, essas coisas que nos atrapalham, porque, infelizmente, se você falar em ufologia, a primeira coisa que vem é caso Varginha, segundo que vem nos questionando é ET Bilu. Então, eles põem a gente todo no meio desse balaio. O Bilu foi aquele que aparece lá, veio no Lusco Fusca, né? Então, quer dizer, conhecimento, né? Aquilo é uma farsa, aquilo é uma mentira que está na cara. Mas, esses ufólogos, não. Esses ufólogos, não. Mas nós somos julgados nesse mesmo balaio. Sabe? Eles não fazem distinção. Isso, nossa credibilidade cai. Então, nós lutamos, nós estamos nadando contra essa corrente ainda até hoje, onde aparecem casos que realmente são absolutamente absurdos, não tem condição. Mas só para fechar aqui, Mauro, uma informação que eu ia até falar aqui, de basicamente 90% dos casos que nós pesquisamos aqui em Minas Gerais, 90%, né, de 100, 90% são agressivos. São casos que mostram uma agressividade muito grande, tanto uma agressividade direta ou indireta. Contra a pessoa. Por exemplo, a agressividade indireta seria, a pessoa está ali andando na estrada, vem uma luz muito forte, ela se assusta, né? Vai sair correndo, ela se corta, machuca, cai no barranco, ou seja, uma agressão indireta. E a agressão direta seria abdução, casos de pessoas que são atacadas por essas naves, que sofrem queimaduras, pessoas que passam a ter medo de sair à noite. Deixa bem claro uma coisa, a palavra abdução
É simplesmente uma maquiagem para dizer que foi sequestrado ou raptado. Isso é um ato de agressão. Tem sabe? tanta gente que desaparece, a gente nunca sabe de nada, né? Não Pois tem é, uma pista, não tem nada. Fala, para onde que esse povo foi? Pô? Some do nada, parece que tem um portal que passa de um lado para o outro, desaparece. A gente... Esse Franinho, né, lá de Tabuleiro mesmo, se ele tivesse sido levado e não tivesse sido descoberto, seria mais um desaparecido. Nem saberia, né? Soldado da Polícia Militar, foi um dos poucos que foram devolvidos, né? Pois é, gente, nós conversamos aqui com o Paulo Verne, com o Albert, aqui são especialistas em ufologia, não são curiosos, são pesquisadores de campo, tem aí revistas editadas, tem site, tem também aí um canal no YouTube, né? Você tem um programa também na 98. Toda terça-feira. Toda terça-feira, que hora? Às 3 horas da tarde. De outro mundo, das 3 horas da tarde. Então tá aí. Opinião, eu acredito nisso, eu acho que realmente existe seres de outro planeta, né? Deus teve muito trabalho, ele tem que fazer muitas civilizações por aí, e não estamos aqui sozinhos, não, você pode ter certeza disso. Paulo, queria deixar aberta para a sua palavra final. Eu só agradecer você a oportunidade. Eu que agradeço de coração. Porque acompanho seu trabalho há muito tempo, quando você entrevistou o Albert a primeira vez, né? E estamos aí à sua disposição sempre, quando a gente tiver alguma novidade, se você me permitir trazer você aqui, vai ser um prazer. Lógico, estamos sempre às ordens, óbvio. Mauro, eu não vou assim ficar, porque fica para que eu estou floreando demais. Só rapidinho, eu vou te interromper um segundinho. As pessoas que quiserem participar, nós temos associação. Exatamente. As pessoas que gostam do assunto, como é que eu faço para participar? Nós temos associados de várias partes do Brasil. A pessoa entra, ela recebe credencial, ela passa a participar dos nossos eventos, pesquisa de campo, se a pessoa quiser, ela recebe a revista, ela recebe material de apoio. É só entrar no www.ovnipesquisa.com.br. Lá tem todas as informações. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu gosto desse assunto, eu quero me associar. Eu quero me instruir mais, quero estar mais dentro disso. Nós damos todos o suporte, tudo. Legal. Mas, irmão, voltando, assim, eu conheço seu trabalho há muito tempo, eu não vou aqui falar que eu estou floreando, não, porque as pessoas que estão vendo e ouvindo esse programa agora sabem da seriedade com que você trata esse muito sério. Eu sou um dos poucos repórteres que eu conheci nesses 40 anos de ufologia que trata com seriedade a ufologia científica, entendendo? Porque o retorno que nós temos dado a você é o seguinte: o dia que nós tivermos uma coisa verdadeiramente concreta, você pode estar certo que ela vai estar aqui em cima da sua mesa. Ótimo, vamos mostrar aqui. A gente mostra também na televisão, não tem problema não. Tá bom. Gente, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Paulo e Albert. Pessoal, muito obrigado você que está aí curtindo a gente. Terça-feira tem mais, né? E a gente anuncia mais para frente quem é que vai estar aqui na nossa próxima conversa e bate-papo. Muito obrigado de verdade, um grande abraço e até lá. Falamos no estúdio 767. Um abraço.